Eu quero começar te mostrando um vídeo, você já deve ter visto, mas não custa nada ver de novo e rir de novo. Esse é o Dallagnol quando ele ficou sabendo que tinha sido caçado, viu? Minutos depois. Deputado, tudo bem? Eu Levi, repórter do Estadão. Queria perguntar A aqui... gente não tá falando agora, mas em breve a gente vai ter um pronunciamento, então obrigada. Tá. Deputado, prefere não falar? A gente não vai falar hoje. A assessora do Deltan quase chorando com o Deltan caçado. Pois bem, se alguém que ficou tão feliz quanto nós com a cassação do Deltan Dallagnol é o Gilmar Mendes. Aliás, o Gilmar Mendes já não esconde mais. Ele falou abertamente em entrevista ao Correio Brasiliense que ele vai para cima do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. O Gilmar Mendes vai além. Ele quer que se abra uma investigação na corregedoria do TSE e quer uma investigação no STF sobre os métodos de tortura da Lava Jato. Porém, diz o Gilmar Mendes que tem que ser criada uma espécie de comissão da verdade para apurar todos os crimes que foram cometidos ali na República de Curitiba, que era a Lava Jato ali. Ou seja, a casa vai cair, não vai ser uma investigação qualquer não. O Gilmar Mendes vem aí com uma comissão da verdade, quer dizer, vai ser uma força-tarefa, uma comissão de especialistas para investigar todos os crimes de Moro e Dallagnol. Moro e Dallagnol que não terão foro privilegiado quando isso acontecer. Vou te mostrar aqui. Notícia do Estadão. Então não, Thiago. Aposta em Brasília, dá para ler? Aposta em Brasília de que Moro também será caçado. Por quê? Porque a situação do Sérgio Moro vai piorar muito. Tem um processo contra ele movido pelo PL. O processo está sob segredo de justiça, então não sabemos todos os detalhes. Mas o PL acusa o Sérgio Moro de erros na parte financeira da sua campanha. O Sérgio Moro indicou só uma testemunha, e quem teve acesso aí diz que a situação do Sérgio Moro está tão ruim quanto estava a situação do Dallagnol. Vamos lembrar, o Dallagnol foi cassado porque ele se demitiu do cargo de procurador para fugir de uma PAD. PAD é um processo administrativo disciplinar que poderia suspendê-lo ou poderia demiti-lo. E vamos lembrar, um dos companheiros do Dallagnol na Lava Jato, Diogo Castor de Matos, foi demitido. E isso acarretaria numa inelegibilidade dele por 8 anos. Então ele se demitiu para evitar que aquele processo continuasse contra ele. Aí o TSE falou, peraí, você está fugindo. Aliás, o trecho da lei da ficha limpa, que trata de procuradores, membros do Ministério Público, que se demitem para fugir de eventual punição, foi incluído. É uma emenda do Flávio Dino, de 2009, quando o Flávio Dino era deputado. Foi incluído pelo Flávio Dino. Então, podemos dizer que o Flávio Dino caçou o Deltan Dallagnol. Aliás, outra notícia, com a cassação do Deltan Dallagnol, a Gleisi Hoffmann é a deputada mais votada do Paraná em 2022. Olha aí a República de Curitiba, a deputada mais votada do estado, Gleisi Hoffmann, presidenta do PT. Deu tudo errado. Aí vem o Gilmar e fala o seguinte, eu vou te mostrar uma das respostas, eu vou ler aqui as respostas do Gilmar para o Correio Brasiliense, aí você vai entender o tamanho da gravidade do buraco em que o Deltan Dallagnol, o Sérgio Moro e a Rosângela Moro se meteram. A coisa vai ficar muito feia para eles, viu? Vamos lá. Começa a perguntar para o Gilmar Mendes sobre a delação premiada do Anderson Torres, estavam esperando que ele fizesse. Aí ele fala, não acho que o objetivo da prisão provisória nunca pode ser esse, de delação premiada. Sou um crítico em relação à delação premiada. Falei e tenho falado. Recomendo, inclusive, que olhem o livro do Emílio Odebrecht. Falei aqui sobre esse livro em alguns vídeos. Quem quiser, comenta que eu falo mais. Aí em que ele fala de torturas da Lava Jato em Curitiba. Estou sugerindo até ao ministro Salomão, que é o Luiz Felipe Salomão, corregedor nacional de justiça, a partir de um caso que tivemos na turma, em que o então juiz Moro exigia que a pessoa entregasse todos os dados bancários, etc., em troca da liberdade, e pedia que o advogado manifestasse o assentimento. Ou seja, o Sérgio Moro tem um caso que está na segunda turma do STF, que é mais um caso de suspeição aí do Sérgio Moro, em que, para soltar uma pessoa, o Sérgio Moro falava, então você tem que me dar todos os números de todas as suas contas e todos os dados bancários e tudo mais. Isso é ilegal, isso não pode acontecer. E aí o Gilmar Mendes, ele não deu muito detalhe do caso, porque está em segredo de justiça, mas assim que sair a sentença, o caso é levantado o sigilo e aí saberemos tudo sobre isso. Mas, enfim, aí ele fala, estou pedindo tanto ao CJF, Conselho de Justiça Federal, quanto ao CNJ, Conselho Nacional de Justiça,
que se faça uma investigação ampla do que se passou em Curitiba. Sobre os métodos, o que me parece que aqui falharam muitos. Quer dizer, ele quer uma investigação ampla no CNJ, no Conselho de Justiça Federal, e essa investigação vai envolver membros aí do STF. Ok. O Luiz Felipe Salomão, ele é o presidente do CNJ, por isso ele é chamado de Corregedor Nacional de Justiça. Sérgio Moro não é mais juiz. Mas onde isso pode levar? Peraí, Sérgio Moro, então você cometeu crimes e aí você se demitiu da magistratura para evitar possível punição? Para que quando a gente descobrisse não pudessem te punir? Você é o mesmo caso praticamente do Deltan Dallagnol. O do Deltan foi mais rápido, mas o seu tem um problema, Sérgio Moro. O seu caso aqui envolve vários crimes cometidos. Tortura é crime. E aí tem os agravantes do crime de tortura, que pode dar até 14 anos de prisão. Só que um dos agravantes é você ter feito isso com mais de uma pessoa. Outro dos agravantes é para obter bens ou alguma coisa pessoal. E no caso, o Sérgio Moro se tornou aí o paladino da justiça da grande mídia. O Sérgio Moro conspirou para um golpe de Estado que acarretou na prisão do Lula, que era o líder nas pesquisas. Ele se tornou ministro de quem foi eleito com aquilo tudo, naquele caos que o Sérgio Moro colocou o Brasil. Então aí você vê, peraí, então tem elemento aí para prisão. Pergunto eu para você, tem ou não tem? Se investigar direitinho e embasar tudo, isso tudo que eu resumi, tem ou não tem elemento para uma futura prisão do ex-juiz Sérgio Moro, atual senador? Tem. Aí a situação vai piorando porque ele deve ser cassado, então não vai mais ter foro privilegiado. Só que o Gilmar Mendes, na próxima questão que é feita a ele vai além. O Gilmar Mendes também vai para cima da grande mídia. O Gilmar Mendes tem uma coisa sobre o Gilmar Mendes e Lava Jato. Primeiro, não se pode falar que o Gilmar Mendes não era um dos golpistas aí do golpe de 2016. O golpe aconteceu graças a uma decisão do Gilmar Mendes que impediu o Lula de se tornar ministro. O Gilmar Mendes fala até hoje que ele não se arrepende por conta do contexto, que ele foi enganado ali pelo Sérgio Moro. Pode até ter sido enganado, mas depois o Gilmar Mendes, ele se encontrava com o Michel Temer em segredo, quando o Michel Temer era presidente. O Temer morava lá no Palácio do Jaburu e várias vezes o Gilmar Mendes era visto lá no jardim, fora da agenda dos dois, às vezes à noite ali. O Temer até mandou instalar umas árvores novas, uns arbustos, para que as câmeras da imprensa não tivessem acesso a alguns locais. Peraí, né? Vai falar que esse cara foi enganado 100% pelo Sérgio Moro? Porém, tem uma coisa. O golpe se desenhou, e depois alguns áudios passaram por isso e mostraram isso, porque queriam fugir da Lava Jato. O governo Dilma não parou aquela máquina que hoje sabemos mais do que sabíamos um ano atrás, por exemplo. Olha que em 2022 já sabemos muito dos métodos da Lava Jato, mas hoje muito mais. Hoje sabemos que eram métodos de tortura. Hoje sabemos que muitos daqueles delatores, pessoas que confessaram crimes, eram inocentes. Confessaram crimes porque tinham que confessar para poder delatar, para poderem dar dinheiro para advogados ali que eram sempre os mesmos, que estavam ganhando milhões com isso tudo. Essas pessoas estavam sendo extorquidas e torturadas. É isso que estava acontecendo na Lava Jato. Por isso, o Gilmar Mendes, na próxima resposta que eu vou te ler, ele propõe uma comissão da verdade, vai muito além de uma investigação normal ou uma força-tarefa. A comissão da verdade, para quem se lembra 10 anos atrás, mais ou menos, um pouquinho mais de 10 anos atrás, foi composta por centenas de pessoas que investigaram os crimes da ditadura militar e expuseram para todo o Brasil. Imagina isso acontecendo com Moro e Dallagnol. Olha, vai levar o futuro deles. Eu estou falando aqui desde 2019, quando o Moro ainda era ministro da Justiça. E eu lembro, o Plantão Brasil tinha 100 mil inscritos na época. E eu lembro os comentários, Thiago, você é otimista. Eu lembro que um vídeo que foi o primeiro vídeo do canal que teve mais de 100 mil visualizações. E eu dizia o seguinte, o futuro de Sérgio Moro será trágico. O fim de Sérgio Moro será trágico. As pessoas falavam, Thiago, você é otimista demais. Tudo o que eu falei naquele vídeo está acontecendo. Só que está bem pior para o Sérgio Moro hoje do que eu previa naquele vídeo, porque não era tão rápido não que eu estava prevendo a casa caindo para o Sérgio Moro. Aliás, não está caindo, está desmoronando. Aí o que acontece? O golpe ali de 2016 foi para evitar que a Lava Jato continuasse com esses métodos, porque iam começar a ser presos políticos, muitos deles corruptos, alguns não, como o Lula não era. O Lula era inocente, prenderam ele por um triplex. Pela reforma de um triplex que ele
esteve lá uma vez, nunca teve a chave e nunca dormiu lá. E depois foi provada que a reforma nem sequer existiu nos moldes como era vendida ali. A imprensa mostrou foto de um baita de um apartamento e era um apartamento caindo aos pedaços. A reforma nem foi concluída ali. Um elevador que não tinha. Pois bem, agora imagina quantos outros políticos vão ficar apavorados falando, peraí, e o governo federal está deixando isso? Põe abaixo o governo. Isso tudo, o Gilmar Mendes era sempre aliado desse pessoal, então ele estava nesse golpe. E muitos políticos que cometeram crimes também estavam ali mais ainda desesperados. Peraí, se os que não cometeram já estavam com medo, imagina os que cometeram, que é mais da metade de Brasília. Pois bem, por isso deram um golpe de Estado e o Sérgio Moro conseguiu lograr o que ele queria. Ele conseguiu pôr abaixo o governo Dilma e entregar nossas riquezas. Isso tudo, o Gilmar Mendes, ele não pode falar com essas palavras que eu falo, porque ele estava do lado golpista. Mas ele fala das motivações, que o golpe não precisaria ter acontecido se a Lava Jato não tivesse avançando. Se a Lava Jato cortasse ali o mal pela raiz, que é o que o Gilmar Mendes e o Temer começaram a fazer, se cortasse ali o mal pela raiz, não teria golpe, não teria a motivação do golpe. Os áudios até provaram que muitos políticos estavam reticentes, não queriam, falavam, peraí, não, eles sabiam que ia descambar para uma desgraça isso tudo. Pois bem, teve o golpe, e aí agora esse pessoal quer vingança contra tudo isso, porque depois do golpe veio o Bolsonaro, quase teve um golpe de Estado, e o Gilmar Mendes sabe que ele seria um dos que seriam presos no golpe de Estado, ele sabe disso. E ele sabe que tudo descambou por conta de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. A gente pode questionar aí as motivações, o fundo, tudo mais, mas não pode questionar que hoje está do lado certo da história. Hoje, em 2023. E o lado certo da história vou te mostrar aqui a resposta de uma abertamente, hein? Ele fala isso. Vamos lá. Pergunta para ele, onde houve falhas? Aí ele diz, falhou o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Falhou o TRF4, que era a segunda instância. Aí ele, acho que certamente houve um acumpliciamento, viraram cúmplices, uma proteção da própria mídia. Tanto é que a mídia se sente envergonhada de falar sobre isso, de fazer uma meia-culpa. Mas acho que é hora de ter, vamos chamar assim, um tipo de comissão da verdade sobre isso. Quer dizer, ele fala de comissão da verdade quando ele está falando sobre a imprensa ser cúmplice do Sérgio Moro, você percebe isso? Ele falou dos crimes, falou que houve práticas assim, assado, teve tortura. Aí ele começa a falar, ó, falhou o STJ, o TRF4, e a mídia foi cúmplice. A mídia até hoje não fala sobre isso. Então vamos fazer uma comissão da verdade. Quer dizer, vai entrar nessa comissão da verdade, não vai entrar só o Sérgio Moro. Peraí, quem deu tanto poder ao Sérgio Moro? Quem deu? A imprensa. Os ministros do STF, tem um áudio do Lula que foi usado para confrontar o STF, que era assim, Lula e Dona Marisa profetas, em que eles dizem, ó, os ministros do STF estão acovardados, o STF está acovardado, e estava mesmo. Era uma época em que quem falasse algum A contra a Lava Jato era massacrado, seja de esquerda ou de direita. Eram poucos, como eu e o Plantão Brasil na época, e o 247, alguns outros, que iam para cima da Lava Jato. E quem ia para cima, eu lembro o Blog da Cidadania do Eduardo Guimarães, o 247, foram investigados, o Blog da Cidadania fizeram busca e apreensão no escritório dele, levaram os computadores do Eduardo Guimarães e tudo mais, nunca devolveram. Um prejuízo enorme para ele, quer dizer, por quê? Porque ousava falar contra a Lava Jato e expor, ó, tem coisa errada aqui. Porque quem falava era massacrado pelo próprio juiz da Lava Jato, foi o Sérgio Moro que ordenou isso tudo. Então, Gilmar Mendes fala, ó, aí a grande mídia também, só que vai além. O Gilmar Mendes, segue o Gilmar Mendes, ele diz, vamos chamar assim, um tipo de comissão da verdade sobre isso. A ser verdade o que se revela, tanta gente que delatou a partir desse tipo de constrangimento, e depois vão se revelando outras coisas. Então, acho que é necessário que isso se discuta, para que não mais se repita. Além de termos de corrigir também um outro ponto. Precisamos encerrar esse ciclo desse juiz todo-poderoso. Por isso é importante, aí ele fala do juiz de garantias, ele diz, o Congresso já deu resposta, hoje está suspenso por decisão do Fux, mas eu espero que logo se resolva o juiz de garantia, porque é importante e fundamental, é dar um passo à frente para resolver essa problemática. Aí ele fecha o cerco, ó. Tem que aprovar o juiz de garantia. Para quem não sabe o que é juiz de garantia, isso é a coisa mais comum do mundo em qualquer país. Você tem uma investigação, então você imagina que tem um Ministério Público ali, um promotor, tem a polícia e tem um juiz, que é sorteado por uma investigação. Tá. O que acontece? A investigação fala, ó, queremos quebrar sigilos. O juiz vê ali
faz sentido ou não para a investigação, fala, tá, quebre. Ó, vamos fazer busca e apreensão, descobrimos isso, isso e isso. Aí eles fundamentam bem, o juiz, ó, faça. O que acontece é que o juiz, isso é provado por inúmeros estudos, o juiz começa a ter uma sentimentalidade pelo caso, a ter sentimentos pelo caso. Então o juiz ele também começa a querer, assim como os investigadores, punição para esse pessoal. É o que acontece, esse mesmo juiz vai julgar o caso? Não, em nenhum país do mundo praticamente isso acontece. O Brasil é um dos poucos em que isso acontece. Em outros países, Estados Unidos, por exemplo, toda a Europa, o que acontece? Esse juiz acabou a investigação, foi oferecida a denúncia, ok, o juiz está fora do caso. É sorteado outro juiz de outro lugar para o caso. Por quê? Porque esse outro juiz não sabe, vê um caso para ele. Aí ele lê o caso todo, ele decide se vai abrir o processo, torná-los réus, os acusados ali, e aí ele faz o julgamento. Esse juiz não tem ali um sentimento pelo caso, pró ou contra alguém. Às vezes tem juiz que está pró alguns dos réus e contra outros réus. Acho que um réu tem mais culpa que outro porque ele está acompanhando a investigação. É isso que o Gilmar Mendes está falando. Ó, isso foi aprovado pelo Congresso Nacional e o Luiz Fux barrou. Está barrado enquanto o Luiz Fux foi presidente do STF. Só que depois dele vem a Rosa Weber, que era chefe do Sérgio Moro em 2012, trabalhou com o Sérgio Moro, e também pausou isso aí, está pausado. E o Gilmar Mendes defende isso. E a comissão da verdade vai sair, viu? Porque o Luiz Salomão, ele é até um dos cotados para a segunda escolha do Lula na STF. Se tiver uma terceira, ele é candidato fortíssimo para ser uma das escolhas do Lula para a STF. E o Luiz Salomão está querendo ir para cima dos lavajatistas com tudo, ó, desde muito antes do Lula poder ser candidato. Ou seja, naquela época que a Lava Jato ainda, o Sérgio Moro era ministro, o Lula ainda não podia ser candidato, ou seja, 2020, 2021, o Luiz Salomão já estava indo para cima desse pessoal aí. Então, a ver, veremos aí os próximos passos. Veja, aquilo que eu falei em 2019, eu lembro como se fosse ontem. O fim de Sérgio Moro será trágico. Isso já pode se estender ao Deltan Dallagnol, a Rosângela Moro e a muitos outros da Lava Jato. Prepare-se, aperte os cintos que teremos turbulências aí quando o voo estiver passando por Curitiba. Falou!